pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo aqui desse canal. Eu quero assim, gente, de uma forma bem descontraída, bem leve, compartilhar dicas aqui sobre o YouTube com vocês, tá bom? Então, gente, pro primeiro vídeo, eu quero contar pra vocês como que o YouTube, ele mudou a minha vida em vários aspectos, tá, gente? Eu vou contar, assim, até o final da história, né? Então, peguem o seu cafezinho aí. Quem me conhece lá do meu outro canal sabe que eu gosto de falar. Então, já pega o seu café, senta. Porque no fim dessa história eu vou contar pra vocês. Na verdade, o YouTube não mudou minha vida em só um aspecto, em vários. Mas a gente vai concluir aqui um principal. E quem sabe você vai identificar se o YouTube é alguma coisa pra você, ou se não é, se vale a pena, ou se não vale a pena. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, tá? Então, gente, aqui no YouTube eu comecei há 13 anos atrás, tá bom? Eu sempre me baseio porque eu comecei no YouTube com a minha filha bebê, e hoje ela tem 14 anos. Então tem uma média de 13 anos. Como eu comecei? Comecei com um canal de dicas de inglês aqui. E muitas coisas eu vou ter que puxar na memória, tá, gente? Eu anotei só os tópicos principais. Por que que eu fiz esse canal? Por que que eu entrei no YouTube, pessoal? Pra quem conhece um pouquinho da minha história, lá dos meus outros canais, já sabe. Mas pra você que me conheceu agora, eu casei, né, com um holandês, que é meu esposo, Patrick. E viemos morar aqui na Holanda. Aí eu engravidei, tinha minha filha bebê, e eu me sentia naquela situação, sabe, gente? Não falava a língua do país ainda, eu falava somente o inglês, que foi como quando eu vim parar aqui, né? Que é uma outra história, que eu vim fazer um intercâmbio de au pair e conheci o meu marido aqui, não conhecia ele antes de vir. O inglês é suficiente, né, gente, para você fazer intercâmbio, para você viver sua vida no dia a dia aqui. O inglês dá, trabalhar nem tanto, né? Depende do seu trabalho, enfim. Aí eu sei que eu me vi naquela situação em casa com uma bebê. Eu pensei, vou procurar formas de como eu poderia trabalhar pela internet, porque trabalhar fora não era uma opção para mim naquele momento. Primeiro, porque eu não falava a língua, eu faria algum tipo de subemprego que me pagaria muito pouco, e o que eu ganhasse eu ia entregar todo na creche para cuidarem da minha bebê. E aí foi quando eu me deparei com um vídeo, na época era Tassiele Alcoleia, não sei se alguém aqui conhece. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que dava para ganhar dinheiro com o YouTube. Até então eu tinha vídeos no YouTube, assim, das minhas viagens, dos meus passeios aqui, mas eram todos para mim. Só que eu era não sabia de nada, que eu até deixava esses vídeos públicos, gente, na internet. Eu nem sabia como funcionava. E para ouvir música, para mim o YouTube era só para isso. Aí quando eu vi esse vídeo da Tassiele, ela falou que rodavam anúncios no vídeo, na lateral, embaixo. Eu lembro muito bem como ela fez o vídeo. E foi a pessoa que abriu a minha mente para isso, né? Ela compartilhou que ela estava já vivendo do YouTube nessa época. E aí eu pensei, poxa, eu vou tentar, só que aí você tem que saber do que você vai falar, né? Qual é alguma coisa que você tem para ensinar para alguém ou para compartilhar com o mundo? E a maioria de nós fica perdido, né, nesse momento. E aí eu pensei, poxa, vou dar dicas de inglês, porque eu não sabia muito inglês naquela época, porque eu já dei uma época aula de inglês no Brasil, mas foi bem depois disso ainda. Na época eu não dava aula de inglês, mas eu gostava muito de estudar inglês, então eu falei, vou fazer um cursinho do básico, né, que são coisas que eu vou saber. Aí abri o canal de dicas de inglês, foi indo super bem, deu super certo. E aí fiz, só que aí eu comecei toda aquela mistureba, né, que a gente não sabe no início. Eu fiz também dicas de português no mesmo canal. Aí eu gravava um vídeo explicando inglês e o outro explicando português, gente. Olha só, salada. Mas deu certo, eu monetizei esse canal. E aí depois
eu abri um canal de vlog, porque aí eu comecei a pesquisar sobre essas coisas de YouTube e vi que haviam vários nichos, né, que você poderia trabalhar com isso. Aí abri o meu primeiro canal de vlog e ganhei a placa, né, com esse canal de vlogs. Só que foi assim, gente, pra não deixar a história muito longa, naquela época o YouTube, você não precisava ter frequência de postagem, você não precisava ter número de inscritos, você entrava e monetizava. Só que você só recebia quando você atingisse lá o limite mínimo, né, de pagamento. Então, assim, não foi fácil, tá, gente? Uma coisa que eu quero dizer também é que nesse canal eu vou sempre contar as coisas como elas são. A gente não pode se iludir que você vai entrar no YouTube, que você vai ganhar rios de dinheiro. Aconteceu com muitas pessoas, sim, felizmente, mas não é com todo mundo. Então, como foi? Eu levei 1 ano para monetizar, gente. Quer dizer, para monetizar não, para receber o primeiro pagamento. Porque naquela época, 13 anos atrás, você abria o canal e já podia clicar lá para monetizar. Só que você tinha que juntar, acho que era $100, alguma coisa assim, para você receber o seu primeiro pagamento. Então, o meu primeiro pagamento foi com 1 ano, gente. Eu postava no de inglês, eu postava no de vlogs, e depois eu fui abrindo vários outros canais. Eu fiz um canal que era em inglês, explicando como fazer móveis de casinha de boneca com material reciclado, porque eu fiz uma casinha inteira de boneca com material reciclado para minha filha, e eu ia fazendo os tutoriais. E aí eu jogava no meu canal de vlog, olha a mistureira que eu fiz, pessoal. E esse é um erro muito grande também, que nos próximos vídeos a gente vai discutir sobre isso aqui no canal, tá? E aí os tutoriais da casinha de boneca, eu pegava, colocava as legendas em inglês e jogava no outro canal em inglês, e também monetizei. Então teve uma época que eu tava recebendo do canal de inglês, do vlog, o do canal de ensinar inglês. E um de viagem. Eu tinha um de viagem que chamava Dani's Travels. Então, gente, naquela época, juntava tudo. Eu tinha esses 4 canais, né? E aí, todo mês juntava o quanto rendeu de cada um. E eu recebia. Depois do primeiro ano, eu comecei a receber todos os meses, pessoal. Nunca falhou. Aí, depois, né, veio essas novas regras do YouTube, que você tem que primeiro atingir 1.000 inscritos, 4.000 horas de vídeos assistidos para você conseguir a sua monetização. Então, eu perdi a monetização de 3 canais, que foi o de viagens, o dos tutoriais e o de ensinar inglês. Por quê, gente? O de ensinar inglês, eu já tava parada nele, né, uma época, porque você tem que estudar para você montar as aulas, tudo. Depois eu acabei, olha só, o YouTube te traz vários outros benefícios também. Através desse canal, eu fiquei conhecida de uma professora, e na época que eu fui morar no Brasil, ela me convidou para usar o método dela para dar aula de inglês. Mas assim, isso é uma outra história, eu não quero me alongar muito. Aí, gente, qual foi o erro que eu cometi? O canal de viagem, aliás, na época não era erro, foi o YouTube que mudou. Eu não viajo toda semana, então eu não ia conseguir postar vídeo toda semana, né? Os tutoriais lá, minha filha já tava maior, eu já tinha terminado a casinha de boneca, eu não tinha mais como fazer tanto tutorial assim, né? E as dicas de inglês eu fui fazendo cada vez menos porque o canal de vlog começou a crescer. E aí, o que aconteceu? O YouTube cortou. Eu só fiquei com o meu canal de vlogs monetizada, que ficou chamando Daniela Gorati por muitos anos. E aí, foi isso. Eu fiquei recebendo só desse canal. E os outros 3, a monetização foi embora. Porque também tem uma coisa. Não adianta você postar alguns vídeos, porque você tem que atingir um máximo de horas assistidas. Eu não tinha nem 1.000 inscritos em alguns deles, né? Então aí, dentro de 1 ano, você tem que bater os 1.000 inscritos. E as 4.000 horas tem vários requisitos. Ou seja, resumindo, gente, pra não alugar muito, eu perdi, tá? As monetizações. E aí, eu tava recordando, né, das fases aqui pra fazer esse vídeo pra vocês. O canal de vlogs eu acabei abrindo, gente, porque ele me trazia mais uma conexão humana, sabe?
Um dos motivos de eu ter entrado no YouTube também era para me conectar com pessoas, porque eu era uma mãe, eu tava sozinha em casa, num país que eu não falava a língua. Eu fiz alguns amigos aqui, né, amigas brasileiras, mas todo mundo tem a sua vida, não dá pra você estar o tempo todo, né, com um amigo. E no YouTube eu fui construindo uma comunidade. Meu marido ia trabalhar, sabe quando eu gravava, gente, os vídeos na hora da sonequinha da tarde da minha filha? Então eu fui fazendo isso e no canal de vlogs eu vi que tinha muita interação, muito comentário, as pessoas trocavam ideias. E aí eu fui gostando, né, e falei, vou abrir um canal de vlog também, paralelo, com as dicas de inglês, né? Naquela época, gente, era a época das tags. Quem aqui lembra? Uma pessoa criava uma tag, vamos supor, com 10 perguntas, e falava, eu convido a fulana, ciclana e a beltrana para responder essa tag para mim. E aí, com isso, uma indicava a outra, e isso ajudava muitos canais a crescerem também. O meu também cresceu muito assim. Aí você respondia a tag, gente, hoje eu vou responder a tag da fulana de tal. Aí você colocava o link, né, embaixo, e quando ela te convidava para tag, ela também colocava o seu link no canal dela. Então essa era uma estratégia muito legal. Eu dividia vídeos de mãe, sobre, né, maternidade, casa, e fui fazendo assim esse tipo de conteúdo. E o que mais se destacou foi o de cuidar da casa. Foi o primeiro vídeo que viralizou. E aí eu comecei a focar mais nisso, porque aí depois a minha filha foi crescendo, já não tinha mais todas aquelas brincadeiras, né? Todos aqueles faça você mesmo infantil pra fazer. E o que acabou acontecendo, gente, quando a minha filha tava maiorzinha, eu comecei a procurar um emprego formal aqui na Holanda. Naquela época, tinha uma crise muito grande aqui de empregos. Até para holandeses, tinha muito holandês desempregado aqui, gente. Você mandava currículo, não te chamavam. Ainda mais pra mim, que só falava inglês, né? Então, eu fui ficando em casa. Só que nisso, o YouTube já começou a mudar a minha vida. Porque eu já tinha uma renda, né? Não era muito a minha renda, gente. Já vou falar desde aqui do primeiro vídeo pra vocês. Eu nunca vivi de YouTube, tá? O YouTube sempre foi uma renda complementar pra mim, mas que sempre me ajudou muito. Por exemplo, depois do primeiro ano que eu monetizei, eu recebi todo mês. Eu mandava os currículos, ninguém me chamava, ninguém me aceitava. E por outro lado, eu achei até bom porque eu pude ficar o tempo todo ali do lado da minha filha, vendo minha filha crescer. Mas eu tinha todo mês aquele dinheiro, né? Pra eu comprar minhas coisas pessoais, minhas coisas de beleza, minhas roupas. Eu não precisava depender do meu marido pra isso, né? Então, o YouTube já começou mudando a minha vida aí. E aí foi que quando a minha filha tinha 3 anos e pouquinho, né, a gente decidiu mudar pro Brasil. Foi uma fase muito, assim, reviravolta da nossa vida, porque acho que nos 4 meses a gente preparou toda a nossa mudança, né, e fomos pro Brasil. Surgiu uma oportunidade de emprego pro meu esposo lá. E a gente saiu daqui, eu com o meu salário do YouTube, o meu esposo com o salário que ele ia ganhar lá na empresa, que ele foi contratado. E chegando lá, eu ia ver o que eu ia fazer, porque eu já sabia que só o salário dele não ia ser suficiente, gente. Eu me lembrei aqui, gente, que teve uma época no Brasil que eu cheguei, olha só, hora da confissão, né? O meu maior pagamento lá no Brasil foi de R$1.200. Isso há 8 anos atrás, por aí. Era um bom dinheiro, tá, gente? Mas, assim, quando eu tinha cooperação com outras... Por exemplo, eu recebi de uma marca uma vez. Quando eu tava no Brasil, eu consegui mais parcerias, assim, gente. Que é outros... A gente aborda esses temas depois nos próximos vídeos aqui no canal. Mas uma marca, ela me pagou para eu fazer um publi editorial, né? Falar no vídeo, fazer o vídeo só para eles. E mais o pagamento aqui da publicidade do YouTube, eu lembro que teve um mês que eu ganhei R$1.200. E assim, foi mais do que eu tava ganhando com tudo no Brasil. Porque aí lá, realmente, eu comecei a dar aulas de inglês, né? Primeiro eu fiquei no particular, com o método dessa professora. Depois eu entrei numa escola de inglês, era registrada, tudo, tinha carteira assinada, mas eu ganhava mais no YouTube do que na escola de inglês. Eu lembro que os meses que eu fazia essas parcerias, eu ganhava mais no YouTube.
Mas aí, se não tivesse parceria, eu lembro que eu sempre falava, nossa, eu ganho meio salário mínimo. Era uma média de meio salário mínimo, o que eu ganhei na época do Brasil, tá, gente? Só para vocês terem uma noção, assim. Porque o nosso pagamento, ele vai do dólar pro real, né? Então tem isso também. Se fosse hoje em dia, daria muito mais, gente, porque eu acho que naquela época era só uns R$ 2 o dólar, por aí. Se fosse nessa época, eu ganharia muito mais. Então, aqui o YouTube me salvava, né? Sempre ali com aquele meu pagamento mensal. Também me possibilitou ficar perto da minha filha, morando aqui na Holanda, né? E no Brasil, gente, teve uma época que o meu esposo ficou desempregado, né? Chegou o desemprego na nossa porta, porque o emprego que ele foi contratado, durou só 1 ano lá no Brasil. E eu continuei com as minhas aulas de inglês e o YouTube sempre ali, gente. Sempre ali nos ajudando. Então foi um grande apoio. Ele me possibilitou, mudou a minha vida, podendo estar mais presente na infância da minha filha e também financeiramente, sempre um apoio financeiro. A outra coisa que eu lembrei, gente, o meu aluguel lá naquela época era R$ 1.200. Olha isso. Então, às vezes, tinha mês que eu conseguia até pagar o aluguel todo, né, do apartamento, só com os meus ganhos de YouTube. Claro que se tivesse alguma marca também envolvida, mas foi através do YouTube. Se eu não tivesse YouTube, aquelas marcas não iriam me chamar, né? Daí, pessoal, meu marido teve emprego por 1 ano e o segundo ano ele não teve emprego, mas a gente ainda continuou no Brasil e nós ficamos se virando, né, lá no Brasil e decidimos voltar pra Holanda. Aí, chegando aqui, meu marido, graças a Deus, para vocês verem como muda, né, esse negócio de mercado de trabalho. O mercado já estava totalmente uma reviravolta aqui na Holanda. Você podia escolher o emprego. E aí, o meu marido chegou, eu lembro que na primeira semana ele tinha umas 3 entrevistas. E aí, ele já pegou um emprego na primeira semana, né, voltou a trabalhar. Então, a gente voltou a ter uma estabilidade financeira e eu continuei ali com o meu YouTube, né, sempre me apoiando. E aí, gente, eu comecei a trabalhar aqui. Eu ainda não falava o holandês suficiente, né, que é uma língua germânica, é assim, mais complicado, mas eu comecei a pegar trabalhos que eu não precisasse falar tanto holandês. Minha filha já era maior, ela começou a ir para a escola, então isso facilitou muito também. O meu primeiro emprego foi nos Correios, aqui da Holanda, tá, gente? Que aqui é bem diferente do Brasil, qualquer pessoa pode trabalhar para os Correios. E eu fui ali, ó, entregar carta de porta em porta. Aqui você leva as bolsas com cartas na sua bicicleta. E aí você geralmente trabalha no CEP perto da sua casa. Mas o meu primeiro, como não tinha vaga aqui perto, eu fui num bairro ó, lá do outro lado da cidade. Eu entregava carta, mas não eram muitas horas por semana, gente. Era pouquinho assim. Então era um complemento para nossa renda, né? Trabalhando no correio. Tinha o meu YouTube. E depois eu fui, graças a Deus, progredindo. Meu segundo emprego já foi numa loja de roupa, gente. Eu consegui, né? E aí já tinha que falar holandês, né? Eu fui ali, às vezes era muito difícil, assim, a questão de vocabulário, mas graças a Deus eu tive essa chance. Trabalhei por 2 anos numa loja de roupa. Aí depois, deixa eu olhar aqui na minha colinha. Depois, gente, fui trabalhar no McDonald's. Eu trabalhei quase 3 anos no McDonald's por aí. Muito cansativo, trabalhoso. A loja também, gente, porque não era um trabalho assim, é a loja H&M, né, daqui. Quem mora aqui vai conhecer. E era, pelo menos a filial que eu trabalhei, depois eu descobri que isso não é em toda filial, gente. A gerente, ela falava assim, você tem que terminar isso aqui em tantos minutos. Você tem que melhorar o seu tempo, aqui eles falam tempo, né? Então, você tem que trabalhar assim, ó. Não é você trabalhar, vou ali pendurar aquela roupa. Não, você tem que trabalhar com agilidade. Então, foi muito difícil. O McDonald's também foi difícil. Aí eu já trabalhava muito mais horas, né, por semana.
Mas sou muito grata também porque fui melhorando o meu holandês. Quando eu saí do MEC, eu já tava até trabalhando na frente lá, atendendo no caixa, coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer, gente, em holandês, pegando todos aqueles pedidos lá. E depois trabalhei em mais uma loja de decoração, mas foram pouquinhos meses e nunca parei com o YouTube, pessoal. Nunca parei com o YouTube, todo mês recebendo ali o meu salário do YouTube, baixo ou alto, porque o YouTube é assim, quando você produz muitos vídeos, você ganha mais, quando você produz pouco, você ganha menos. Então, como eu comecei a trabalhar muito fora, as minhas visualizações caíram e o pagamento também cai, né? Mas isso é normal. E hoje em dia eu trabalho numa loja de casa e decoração, né? Imóveis também, mas eu trabalho só na parte de decoração. E é o meu salário principal, tá, gente? Eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não vivo de YouTube e até hoje não vivi, mas o salário do YouTube, ele mudou a minha vida também no sentido de que se eu não tivesse esse salário do YouTube, eu precisaria, de repente, até trabalhar muito mais horas fora de casa. Porque aqui na Holanda tem uma coisa também, gente, que é contrato de horas por horas de trabalho. Então, aqui, no Brasil é meio período e período integral, né? Aqui você pode também, se for loja, restaurante, essas coisas, falar, olha, eu não quero trabalhar integral, eu quero trabalhar 20 horas por semana, eu quero trabalhar 15 horas por semana. Tem uma senhora, gente, na minha loja que eu trabalho, que ela trabalha 8 horas por semana. Ela vai 2 vezes na semana, 4 horinhas. Ela trabalha 2 manhãs por semana, só. E aí, você recebe por hora, seu salário é calculado por hora. Então, gente, é assim, eu dou graças a Deus pelo YouTube, porque eu sempre penso, poxa, isso equivale a X horas do meu trabalho fora de casa, né? E eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, eu tô fazendo uma coisa que eu edito dentro de casa na hora que eu quero. O trabalho que eu faço hoje em dia, gente, ele ainda é cansativo, porque é um trabalho em pé, andando, o tempo todo andando, né, na loja. Não é uma loja pequena, assim, que você fica ali parado. A gente tá sempre organizando, a gente usa sapato de bico de ferro na loja. Mas eu falo isso não tenho vergonha, sabe, gente, de falar, porque eu acho que você ser sincero e verdadeiro é uma das melhores coisas que existe. Você não precisa ter vergonha do trabalho que você faz. Mas, assim, eu sou muito grata porque esse salário me permite conquistar muitas coisas. Agora, sim, o que o YouTube me oferece também me possibilita, né? Mais horas de descanso físico do trabalho. Então, assim, é muita gratidão. Então, essa é a minha história de como o YouTube mudou e melhorou muito a minha vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque eu vou compartilhar com você algumas coisas que eu tenho descoberto ultimamente que estão fazendo o meu canal crescer. No caso, agora são vários canais, né, gente? Eu já tô com 6 canais abertos, mas eu só comecei a postar, só estou postando em 4, e logo, logo tem mais 2 que eu vou começar, e eu vou compartilhar essa jornada com vocês, tá bom? Então, se você tá começando e você se identificou com esse estilo de viver de YouTube, ou se você já tem o seu canal e quer melhorar, fica aqui, se inscreve e vem sempre ver, ativa o sininho para você receber as notificações de quando chegar o vídeo novo para você, porque quem é lá dos meus outros canais me conhece, gente. Se eu tiver uma dica, eu vou passar. Eu não sou dessas pessoas de segurar, sabe? Porque eu acho que às vezes uma dica, ela talvez não funcione nem para você mesmo, mas talvez para uma outra pessoa de outro nicho, uma pessoa de outra idade, ou uma pessoa de outra mentalidade, ela pode funcionar. Então, não tem por que você ter egoísmo e falar, ah, não, eu descobri isso, eu vou ficar com isso só pra mim. Porque as pessoas, elas não vão assistir só o seu canal. Quem assiste o meu canal, pode assistir o canal da fulana, da beltrana, da ciclana. Então, não tem por que não compartilhar dicas boas, né? Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo no coração, YouTubers ou futuro YouTubers, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!